Hanoi, graças a Deus, já está conosco. A paz do Senhor, irmão Hanoi. Estamos aqui adiantando esses 5 minutos, né? Para ver se a gente cumpre com o propósito, né? Ver se a gente faz. A ideia, né, é que em no máximo 20 minutos a gente consiga passar aqui o conteúdo de cada meditação. Mas, Pai do Senhor, não sei como é que está o som aí, vamos ver como é que está, né? A paz do Senhor, abençoado. Tá me ouvindo bem? Dá para ouvir, sim. Eu estou sem fone, mas eu estou aprendendo. No próximo, quem sabe, eu fico com fone. É, Nosso o irmão som Edilson fica já está melhor. ali conosco, graças a Deus, né? Amém, graças a Deus. Olha aí. A intenção é essa, irmão, de forma simples e objetiva, expor um pouco da Escritura. Uhum. De fato que ninguém sabe tudo, mas estamos aqui para compartilhar um pouco Isso, daquilo que cremos e confiando como está escrito. Criei, por isso falei. verdade. Graças a Deus, né? Estamos aqui ainda fazendo aqui algum pequeno ajuste. Graças a Deus. Também a gente vai. Temos 2 minutinhos ainda, a gente vai deixar salvo, né? Vai deixar salvo aí essa e as demais que a gente possa vir a fazer. Estava aqui lembrando-me um pouco, irmão Hanoi, a mente me veio hoje à tarde o programa da rádio, né? O Graça e Vida, Sim, que chegou a muito ficar bom. 4 anos no ar. E tivemos lá alguns encontros também, graças a Deus. E foi um aprendizado, acima acreditamos que nós também compartilhamos bastante da palavra de Deus ali, mas não resta dúvida que para nós ficou um aprendizado também. Você foi um dos participantes, como alguns outros irmãos também. Foi uma bênção de Deus, foi bem proveitoso. E como eu já falei no começo, ali a gente também aprendeu bastante, né? E conforme a gente vai expondo, também vai aprendendo. Isso é ótimo. Verdade. Bom, queridos irmãos, pessoas amigas que venham a acompanhar, eu sei, essa conta é nova, eu fiz essa conta, eu até fiz um vídeo anterior aí, explicando o motivo dessa conta, né? Porque eu achei por bem separar da minha outra conta. Eu podia estar lá, a gente podia estar fazendo essas lives por lá, por ser uma conta mais antiga, com certeza já tem mais pessoas engajadas. Mas aos poucos a gente vai por aqui e vamos compartilhando. Como já disse, vamos deixar, a intenção é deixar salvo isso aqui. E de acordo com o horário marcado, né, nós não somos, como é o povo que cumpre horário, eu não lembro agora o país aí, mas tem um pessoal aí que cumpre horário de verdade, né, a risca, longe de nós brasileiros, mas sendo exatamente 21h30, nós queremos aqui tratar desse tema, né, de como o homem foi criado na sua origem, na visão da Escritura, né, ou segundo a Escritura, que é mais... Eu tenho me habituado a chamar de Escritura, né, as Escrituras, mas na verdade ela é bem mais conhecida como a Bíblia Sagrada. Então, o que nós vamos passar aqui, para quem está nos acompanhando, é o que está escrito, né, é o que está escrito, obviamente, nas Escrituras, ou na Escritura, ambas nós temos visto na nossa escola bíblica, por sinal, o tema da escola bíblica, esse primeiro trimestre, Mohamed, ele como é que eu posso dizer? É forte, né? É sim. A supremacia das Escrituras. Já Ah, vimos 4 lições, ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, né? Tem sido umas lições bem edificantes. Então, sim. o que nós vamos passar aqui é um conteúdo bíblico. Tá? E eu quero começar lendo 3 versículos, que eu não sei se a gente de repente vai ficar com isso aqui como abertura. Né? O Salmo de número 119, versículo 130, nós lemos:
na versão revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, a gente lê: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Eu gosto muito dessa tradução desse versículo. As traduções mais novas dizem a entrada das tuas palavras, né? A RC diz a exposição das tuas palavras, o salmista expressando concernente à palavra de Deus. Eu amo que diz que a exposição, a apresentação das palavras de Deus, eu amo esse resultado, que gera ou que dá luz e entendimento. E eu amo porque diz aos simples, né? Um outro texto que a gente colocou aqui é: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, pregues a palavra. Isso é um texto do apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, como diz os estudiosos. E esse conjuro-te significa pedir, dentre outros sinônimos, é implorar, né? Rogar. O apóstolo diz: olha, Timóteo, eu imploro a você, eu peço a você, eu rogo a você que faça uma coisa: pregue a palavra. E o apóstolo Pedro, ele escrevendo a sua primeira carta, ele disse que se alguém pregar, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, baseado ou tendo esses textos por base, né, aos que estão nos acompanhando, é que nós queremos aqui tentar, né? Tentar. A gente vai tentar expor tão somente as Escrituras. Esse é o nosso propósito. Se o irmão Hanoi quiser... Oi. O irmão permite, eu também quero aqui ler um texto. Pronto. Com certeza. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, e o verso, prontamente, o verso 4. Isso. Romanos 15, 4. Está escrito assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Olha para aqui, ó. É verdade. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que maravilha. É verdade. O apóstolo Paulo fala aqui a Romanos, capítulo 15, verso 4. Complementando o que o irmão já falou. Né? Muito bom esse texto. E outro texto que eu tinha apenas falado é Pedro, né? Ainda na primeira carta, capítulo 4, verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Algumas versões trazem: se alguém falar, fale segundo os oráculos, né? Uma linguagem mais... Contudo, queridos, é isso. Nossa vontade aqui, o nosso propósito, a ideia, como queiram, é procurar expor a palavra de Deus. Então, irmão Hanoi, dito isso, vamos aqui aos textos que revelam como o homem foi criado de acordo com a palavra. A primeira referência nós começamos aqui com Gênesis, literalmente, a partir do verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu nem perguntei como é que está o áudio aí. Tá bom. Tá dando para ouvir, né? Para então, mim tá legalzinho. Não sei para os abençoados aí que está nos assistindo, né? Pode dar um ok. Acho que vai dar certo. Eu vou vendo o chat aqui também. Tá bom, então. Então, queridos, assim está escrito. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o primeiro dia. Esse texto está em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Aí nós vamos agora para o verso 26, porque entre o verso 5 e o 26 está as demais criações de Deus, mas nós queremos focar na criação do homem, ou na criação da humanidade. Versículo 26 nós lemos, de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, do 26 ao 28. Me chama a atenção muito o verso 31 desse capítulo 1, que é a conclusão dizendo: e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, amanhã, o dia sexto. Queremos ler mais dois textos, queridos ouvintes. Não sei, aqui não é bem ouvinte, né? Eu acho que é telespectador, não sei. Bom, quem está nos acompanhando, porque o ouvinte é mais rádio, né? Eu disse a você que estava lembrando do rádio, né? É sim. Mas também não deixa de ser ouvinte, né? Queremos ler mais dois textos aqui, e aí a gente fica para comentar um pouco. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. É a parte A do versículo 45 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o outro texto que eu quero ler é em Atos, capítulo 17. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes determinados, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Irmão Hanoi e todos que estão a nos acompanhar e quem vai, de repente, acompanhar posteriormente. Eis aqui como, de acordo com a Escritura, os homens, a humanidade. A gente coloca aspa em humanidade porque, se nós formos olhar o significado de humanidade, a conclusão que eu cheguei ao olhar esse nome é que não dá para a gente ser chamado de gente não é humanidade. digno. Mas, não é digno. A gente não seria digno de ser chamado de ser humano. Seres humanos. A tal ponto. Pela questão de tão ruim que o homem, uma vez caído, ficou.
Mas a gente já está adiantando um pouco. Aqui mas disse a que gente não chega foi lá. criado muito bom, rapaz. É triste, mas vamos lá. É isso. Bom, parece assim, a gente lendo, ser algo tão simples, né? Mas o decorrer, as próximas... Irmão Joés, que eu estou vendo aqui, irmão, que ele disse que o som lá está ok. Então, graças a Deus, né? Eu vi aqui Beleza. também. Amém. Irmão Joés acompanhando, ó, aumenta a responsabilidade aqui do negócio. É sim, é sim. Pois bem, o que é que nós estamos aqui? Qual é a proposta dessa noite? Como o homem foi criado. Né? Não estamos trazendo nada de anormal para aqueles que são habituados a ler a Escritura. Não, não. E não é, jamais é aqui a intenção de trazer algo novo. Eu lembrei do Além do que apóstolo está Paulo, que escrito. disse que dizia as mesmas coisas. Né? Como é que tu falou Além do aí? que está escrito. Não trazer Isso, nada não, além do que está escrito, né? com certeza, com certeza. A responsabilidade disso ficou quando nós lemos os primeiros textos, né? Né? Que é a exposição da palavra de Deus. Né? A intenção aqui é essa, e que Deus nos ajude a não sairmos disso. Né? E como disse o apóstolo Paulo, ele rogou, né? E por interpretação ou compreensão do texto do apóstolo Paulo a Timóteo, isso serve para os nossos dias. Pois bem, então Deus criou o homem segundo a Escritura, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E dentre os versículos que chamam a nossa atenção aqui, aos que nos acompanham, me chama a atenção o verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, que é quando conclui a criação, e aí a gente lê o seguinte: e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era, assim está escrito, muito bom. O que me chama a atenção, irmão, é essa escritura. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. O irmão E permite. aí, o porquê me chama a atenção disso? Porque em meio a isso está os homens. Deixa eu colocar os homens, né? Os homens foram criados na sua origem, além da imagem de Deus, que eu não quero nem me deter muito a isso. O que me chama a atenção aqui, irmão Rabanha, é que está escrito que o homem foi criado muito bom. E a proposta Sim. de hoje é que a gente vê como os homens, ou como a humanidade foi criada de acordo com a Escritura. Nós estamos falando da origem. Gênesis, a vez o livro aí, está falando do começo de todas as coisas, de acordo com a Escritura, ou as Escrituras. Né? Na verdade, a gente vê tanto a Escritura como as Escrituras, as expressões elas estão corretas, elas são usadas corretamente. Então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano, não só o ser humano, mas o que me chama a atenção é que o homem está nesse meio, ele foi criado muito. E dirá os ouvintes, a pessoa que está nos acompanhando, e por que isso chama a sua atenção? Porque quando a Escritura diz que os homens foram criados muito bom. Porque quando a gente olha para a humanidade hoje, ou para a raça, talvez o termo melhor para colocar aqui é, quando se olha para a raça humana e para suas práticas, diante assim do conhecimento que se tem da história, das práticas que os homens já praticaram historicamente, como guerras, com maldades, a partir das escrituras e fora delas, né? O registro, me refiro assim. Na escritura tem coisas muito terríveis que a gente verá na sequência. Mas já saindo até da escritura, saindo da escritura em que sentido? Eu estou falando de quando a gente olha para a prática da raça humana e em saber que na origem ela foi criada muito boa, é isso que me chama a atenção. Mas, irmão, isso não tem só em Gênesis, em dizer que o homem foi bom, foi criado um homem bom. Isso. Salomão também afirmou isso. Muito bom, muito bem lembrado. Foi um ler, pode ficar à entendedor vontade. disso. Sim, Eclesiastes, Uhum. né? Eclesiastes capítulo 7,
a primeira parte do versículo 29. Olha só o que está escrito na versão que eu estou aqui. Vede, isto tão somente achei. Olha só, que Deus fez ao homem reto. Isso. Em outras versões vai dizer bom. Verdade. Vai ter outras versões vai dizer isso. Olha o que está escrito aqui, em Eclesiastes, capítulo 7, a primeira parte do versículo 29. Vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Isso você leu só a parte A, como se diz, desse verso. Só a parte A. Verdade. Aí tem, eu estou aqui com a versão Nova Bíblia Viva, que a segunda parte é interessante. Aqui diz, você leu reto, né? Na versão que você leu, aqui diz assim, e descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, são sinônimos, né? Justo, reto, né? Descobri também, diz aqui a versão Nova Bíblia Viva, que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Eu gosto dessa versão, irmão Hanoi, porque você pode ler na sua o restante do verso, na que você está aí? Sim. Vamos ler novamente, né? Até os irmãos estão chegando agora, dá mais cena, Deus te abençoe. Irmão Adler. Vamos lá. Eclesiastes. Vai, né? Eclesiastes, nós estamos aqui falando acerca de Deus ter criado o homem bom. A referência é Gênesis 1, o verso 31, né? Isso. E Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, ou seja, incluindo aí o homem. Né? E a gente vai ver também que Salomão, escrevendo aqui Eclesiastes, capítulo 7, e o verso 29, está escrito assim: vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Na versão que o nosso irmão leu, está justo. Está no mesmo. Aí a segunda parte, a parte B do versículo diz: mas ele quem? O homem, né? Mas ele buscou muitas invenções. É o engenheiro. Meu Jesus. Aí, essas invenções nós vamos entender mais adiante, mas, claro, já dá para a gente... É spoiler que diz? Spoiler. Mas já dá para se perceber que isso aí já vai envolver pecado, né? Aí, como eu disse, na Nova Bíblia Viva diz, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo. É interessante como a tradução colocou. Embora Deus tenha criado o homem reto, justo, bom, cada um preferiu cuidar da vida a seu próprio modo, cada um individual. Quando cada um tomou essa situação, aí aqui diz assim, todos acabaram desviando-se, né? Desviando-se, ou se desviando. Estou olhando aqui para o horário, né? Já estamos faltando aí 9 minutos para concluir. Mas o que mais a gente poderia destacar aqui? Né? Que Deus criou o homem bom, eu entendo que isso é um ponto para ser abordado, mas a Escritura é uma coisa extraordinária, ela é muito grande. Nós lemos em Gênesis e depois lemos uma referência do apóstolo Paulo, quando diz assim, lá em Coríntios 15, 45. Assim também o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Claro, Sim. com a permissão de Deus a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas alma vivente, o que nós poderíamos dizer, mais alguma coisa aqui, que de repente pode sair?
Já quer dar mais um spoiler já? Já quer adiantar? Não tem como não ser, né? Porque aqui já vai falando de algo que se corrompeu, ou seja, o que lemos antes, ou seja, o homem foi feito, ok, reto, Justo, não é é. isso? Aí o senhor mesmo agora citou a referência que a gente já leu em 1 Uhum. Coríntios, no capítulo 15 e o verso 45. Quem está acompanhando, se quiser ler o restante, é muito bom, já vai saber do que se trata. É verdade. E assim está também escrito, olha só, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente. Aí, irmão, se a gente for dar o spoiler, eu vou ler o resto aqui do versículo já. Bom, então Mas vamos deixar assim, né? Alma vivente. E quem porque está se a nos gente for acompanhando, continuar, fique ligado nisso, ó. A Escritura diz que o primeiro homem foi criado alma vivente. Um pouco mais adiante, a gente vai lembrar disso aqui, né? sim, sim. Agora, diante do tempo que nós temos, 7 minutinhos, a gente vai lutar. Eita, eu estou fazendo Sim, já cálculo errado. passou. Para 20 É, minutos, peraí. já passou, irmão. Misericórdia. É, é Então é o assim. seguinte, deixa pelo menos relembrar o texto do apóstolo Paulo, no discurso dele em Atenas, berço do conhecimento à época do apóstolo, né? Lá no Areópago, eita, A né? palavra é difícil, palavra é É, difícil. sim, tem que fazer uns treinos para sair legal. Tem um irmão nosso que para falar isso vai dar uma confusão, ele mora mais aqui É. não. Pô, Tem jeito não, tem que mexer com aquele abençoado. Então, é, queridos, já para terminar, a gente já estourou aqui os 20 minutos. Ó, a gente leu o quê? Como o homem foi criado? Foi criado por Deus, criado à imagem de Deus, segundo a sua isso. semelhança. A gente destacou aqui, ainda estamos falando, que o homem foi criado justo, reto, bom. Porém, cada um procurou viver a seu próprio modo, de acordo com a nova Bíblia viva, ou procurou invenções. E nessa busca de invenções, os homens acabaram se desviando do seu Criador. Que é amanhã não. Na próxima, Quarta. se Deus quiser, quarta-feira, a gente vai dar sequência a esse assunto. E no discurso do apóstolo Paulo, ali em Atenas, ele destaca, eu acho muito interessante quando ele diz, e de um só, Deus fez toda a geração dos homens para habitar toda a face da terra. Né? Claro, como eu disse desde o início, nós estamos aqui apresentando a visão, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Né? Sabemos de outras teorias, da teoria da evolução, mas nós não estamos tratando aqui disso, nós estamos tratando do que diz a Escritura, que é o criacionismo, sabemos disso, e nós estamos falando, como o irmão Ranoé até citou no começo, que cremos, por isso que aqui estamos, do contrário nós não estaríamos. Então, eu amo quando está escrito, essa Escritura, e de um só fez toda a geração dos homens. De acordo com a Escritura, nós somos descendentes de Adão, né? E no próximo, aí já dando um certo spoiler, a gente vai ver, já vamos chegar na parte que o homem, aqui já foi pincelado que o homem acabou desviando-se, e nós vamos ver com um pouco mais de detalhe esse desvio. De nossa parte, Manoel, por hoje é só, porque dizem que não pode ser algo longo, que se a gente fosse falar já ia esticar. Mas as suas considerações aí, desde já agradeço a Tranquilo. participação. Não, muito proveitoso, é bom estar assim, de forma simples, vendo o texto sagrado, como aqui Isso. já citamos, já falamos, não ir além do que está escrito. Lemos algumas referências, vai ficar gravado aí, quem for ver depois pode conferir, né, o caso. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, a também quem está a assistir, né, a ouvir, a entender a Escritura. Porque como a gente leu no começo, o Senhor começou introduzindo com isso, o Salmo 119, o verso 130,
Isso. Que a exposição da mesma, ou seja, a exposição da Escritura, ela dá luz e dá entendimento aos simples, né? Jesus, na oração, em Mateus capítulo 11, lá, se eu não me engano, verso 28, ele agradece ao Pai por revelar aos pequeninos e aos pobres tais coisas. Nós agradecemos a Deus por isso, por ter acesso à Escritura e de forma simples aqui poder compartilhar por todos os meios, né? É isso que tem que... É verdade. Isso também norteia a gente. Eu sou grato a Deus por isso. E que, Amém. querendo Deus, quarta-feira a gente segue, a gente continua, se Deus quiser. Vamos terminar orando, né? Terminar orando, Sim. pedir a Deus que continue nos ajudando e os que ouviram e o que hão de ouvir, que somos também dos que cremos que quem faz o trabalho de convencimento e de fazer se entender é o Espírito Santo de Deus. Né? Querido Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, compartilhando a tua santa palavra. Nos ajuda nesse propósito, ser conosco, e que a tua palavra, Senhor, também por nós, aqui seja de fato e de verdade exposta, nos ajuda a pregar a tua palavra, nos ajuda a falar segundo a tua palavra, abençoa tantos quanto ouvirem, hão de ouvir, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Começamos exatamente na hora, terminamos 8 minutos depois. Tranquilo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Deus, agradecemos a todos que tiveram conosco até agora e vai ficar aí. O irmão Juninho está dizendo o quê? Peguei o finalzinho, mas deu para entender. Esse tá aluno bom. aí, ele é dos bons, né? Mas vamos deixar salvo aí, irmão Júnior, você pode pegar o início. A gente vai deixar aí salvo, se Deus quiser. Valeu, irmão Hanoi, Deus abençoe. Quarta-feira, né? Quarta-feira, se Deus quiser, a gente Quero segue. em Deus. Amém. Amém.